continuando o nosso módulo de metodologia da pesquisa científica, nós vamos falar hoje de ciência. Então, para que a fisioterapia ela saísse do empirismo e fosse para a ciência, nós tivemos ao longo dessa evolução, desse caminho, uma coisa chamada base epistemológicas. O que é isso? Vem de ciência, estudo do conhecimento, também chamada de teoria do conhecimento. O problema é que nossa cultura nos fez acreditar que quanto mais informação lermos, é melhor. E aí é que a gente acaba lendo muita coisa e muita coisa acaba sendo desnecessária para o meio científico. Então o que mais importa não é a quantidade, mas é a qualidade daquilo que você lê. Porque o conhecimento não é acúmulo de informação, é competência na ação. Então vence não aquele indivíduo que é mais rápido, não aquele indivíduo que é mais ligeiro, mas aquele indivíduo que tem conhecimento. Francis Bacon já falava, conhecimento é poder. Então se nós tivermos o conhecimento, nós podemos então fazer uma diferença dentro do mercado de trabalho. Para nós entendermos o conhecimento, a teoria do conhecimento, nós temos que saber o seguinte: o que são crenças? Crenças é aquilo que você acredita. E nós temos as verdades, que são crenças, ou uma coisa que você acredita, mas que já foi provado que é verdade. O conhecimento é justamente essas crenças verdadeiras, ou seja, uma coisa que você acredita e que foi provado que é verdade e que é justificada. A partir daí, nós temos o respeito, a credibilidade e a competência naquilo que você faz, com relação ao conhecimento. E aí eu pergunto a vocês, toda melancia é redonda? Depende. Nós temos vários tipos de conhecimento. O conhecimento filosófico, o conhecimento teológico, o conhecimento empírico e o conhecimento científico. O conhecimento filosófico ele ia dizer assim, ser ou não ser redonda, eis a questão. O conhecimento teológico ele ia afirmar, ela é redonda, acabou e pronto. O conhecimento empírico passa de pai para filho, então ele nunca ia notar se era redonda ou não, porque isso foi passado de geração em geração. E o conhecimento científico ele ia dizer, não, vamos ter que ver o diâmetro, vamos ter que medir a circunferência para saber se ela é redonda ou não. Então o conhecimento filosófico, ele conduz uma reflexão crítica, ele faz um desenvolvimento mental, ele educa o raciocínio lógico e ele conduz para a elaboração de valores e princípios. O conhecimento teológico está baseado na fé e na religião, está baseado nos dogmas, ou seja, aquela verdade que é indiscutível. Ele apresenta respostas, muitas das vezes, para questões que outros conhecimentos não podem responder. O conhecimento empírico é adquirido no cotidiano, são as experiências vivenciadas, transmitidas de pai para filho, de pai para neto. Estabelece informações vagas e superficiais das coisas, então é um conhecimento limitado. O conhecimento científico ele já possui várias características. Ele visa o conhecimento em si, ele recusa o princípio da autoridade na interpretação dos dados, é racional e verificável, é analítico, porque se detém em pontos específicos, é claro, é preciso, é sistemático e cumulativo, é falível, ou seja, não é final e nem definitivo, é explicativo, é preditivo, é comunicável e é útil, apesar dessa utilidade muitas das vezes não ocorrer de imediato. E aí, toda melancia é redonda? E aí eu digo para vocês, a diferença entre o bom e o mau pesquisador é que nem sempre ela é redonda, porque a diferença está nos pequenos detalhes. E por estar nos pequenos detalhes, ela é valorizada dentro do mercado. E assim acontece com o conhecimento científico.
Quem tem mais conhecimento é mais valorizado. E aí, a partir daí, a gente define o que é ciência. A ciência, na verdade, ela tem muitos conceitos. Apesar de muitos conceitos, é o mesmo significado, porque esses conceitos levam ao mesmo significado. Então, é um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente obtidos mediante a observação, experiência e comunicação dos fatos através de um método próprio. A ciência é um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático, tá? E com um objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Alguns definem que a ciência é popularmente definida como o acúmulo de conhecimentos sistemáticos. A ciência se constitui negando saberes pré-científicos ou ideológicos, mas permanece aberta como sistema, porque é falível e, por conseguinte, é capaz de progredir. Então, esses conceitos anteriores que a gente acabou de falar, seja do conhecimento científico e seja da ciência, nos levam a dizer que o pensamento da ciência é um pensamento racional, objetivo, lógico, falível, não definitivo, verificável, submetido à experimentação e deve ser enunciado através, por exemplo, de hipóteses e comprovação de enunciados e hipóteses. Nesse caso, nós temos aí vários autores, várias classificações da ciência, como a de Aristóteles, a de Bacon, de Ampère, Auguste Comte, Spencer, mas nós vamos aqui destacar a classificação modificada de Fantin, de 2002, onde ele diz o seguinte: existem dois tipos de classificação da ciência, a ciência formal e a ciência factual. A ciência formal, nós temos as exatas, onde nós temos, por exemplo, a matemática e a lógica, e a tecnológica, onde nós temos, por exemplo, a computação. As ciências formais, o seu objeto de estudo é a ideia. Suas fórmulas são convalidadas pelo raciocínio. Suas disciplinas são disciplinas com enunciados demonstráveis. Não necessitam recorrer aos fatos e à observação para convalidar suas fórmulas. São disciplinas que podem conseguir a verdade completa a partir de princípios aceitos, sem demonstração. Já as ciências factuais são divididas em naturais, como a química, a física, a biologia, e humanas, sociologia, antropologia, a política, a psicologia, a economia. As ciências factuais, seu objeto de estudo corresponde ao mundo real dos fatos. O raciocínio somente é insuficiente para a explicação dos fatos, acontecimentos e processos. Nenhum dos enunciados pode ser demonstrado. São disciplinas em que o conhecimento é baseado na observação e na experimentação. São disciplinas em que não é possível chegar-se à verdade completa. O conhecimento possível é incerto e temporário. Porém, a ciência também ela desperta um sentimento sublime de admiração. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque a pseudociência, ou seja, a falsa ciência, também produz esse efeito. Talvez um dos casos mais famosos é a da ovelha Dolly. Mas por que produz esse efeito de admiração? Porque a pseudociência é preguiçosa e perigosa. E aí o que acontece? Por ser preguiçosa e perigosa, a gente tem um plágio, que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, onde você copia dados de outros autores, ou a própria fraude, onde você, por exemplo, pode manipular dados seus para que você possa estar justificando o resultado de uma pesquisa. Então, a ciência ela vai prosperar com erros, ela vai prosperar com acertos, ela vai eliminar esses erros um a um. Conclusões falsas são tiradas todo o tempo, mas elas constituem tentativas
e as hipóteses são formuladas de modo a serem refutadas. Então, toda ciência ela parte de uma observação, toda ciência ela vai para uma hipótese, a partir daí existe o experimento, esse experimento ele pode ser aceito ou não, se for aceito, você então vai ter uma lei. O trabalho científico, na verdade, é um termo genérico para caracterizar qualquer pesquisa que realize tratamento por escrito de questões organizadas cientificamente. Existem vários tipos de trabalho científico. A monografia é um documento composto de uma parte ou um número de partes pré-estabelecido que se complementam. É um estudo científico de uma única questão estudada de forma detalhada e profunda. Normalmente é o primeiro trabalho e serve para iniciação no mundo da ciência. A dissertação é um documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou uma exposição de um estudo retrospectivo ou prospectivo, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. É o trabalho exigido para a conclusão do mestrado. Já a tese é um documento resultante de um trabalho de cunho experimental ou exposição de um estudo científico de um tema único e bem delimitado, devendo ser confeccionada a partir de uma investigação original, sob a coordenação de um orientador, um doutor, nesse caso, buscando a titulação de doutor ou similar. A tese deve ter profundidade, deve contribuir com a ciência, deve ser rigorosa no método, deve habilitar o exercício da pesquisa e promoção da ciência. Se defende ela no doutorado. O artigo científico já é um outro também tipo de trabalho, assim como o relatório de estágio e o projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa também é um trabalho acadêmico e ele visa apresentar um plano prévio ao desenvolvimento do seu trabalho final. É como se fosse um plano de intenção. Para a graduação, nós temos que ter várias qualidades para que nós possamos então estar fazendo ciência. Excelência no trabalho científico, então nós temos que ter maturidade intelectual, autonomia, rigor, seriedade, metodicidade, sistematização. Porém, muitos acadêmicos consideram o trabalho científico como castigo, como tortura. E o trabalho científico ele tem que dar um prazer. E aí alguns até inventam o sequestro para fugir de um TCC. E por que fazer pesquisa? E por que ser cientista? E aí eu cito inúmeras justificativas para isso. Aumentar o conhecimento em uma ciência ou prática profissional, aumentar a troca de informação dentro de uma comunidade, fundamentar e questionar as práticas profissionais, aumentar o espírito crítico, inovar e promover o desenvolvimento técnico e a formação do pesquisador, né? Como ocorre essa formação do pesquisador? Pesquisar não é apenas querer, é preciso mais do que isso. Estimula-se aproximadamente 2/3 daqueles que se aventuram na pesquisa desistem facilmente. Então, 2/3 vão desistir facilmente, porque não existe talvez um estímulo adequado. O candidato a pesquisador é necessário um estágio probatório, no qual serão avaliados o gosto, as aptidões e outras qualidades desse indivíduo. Nós podemos destacar várias. Tem que ter independência de juízo, ou seja, é preciso desenvolver o senso crítico e não acreditar em verdades definitivas. A perseverança nos estudos, é preciso perseguir seu objetivo. Tem que ter o patriotismo, é preciso se orgulhar do lugar, da instituição onde se vive, onde se trabalha, onde você realiza seus estudos. Tem que ter gosto pela originalidade, ou seja, a inquietude do descobrir, do pesquisar e investigar. Tem que ter também objetivo, procurar identificar os objetivos da sua instituição e os seus. Ter prioridades, né? Determine-se na pesquisa, na sua área, na sua vida, o que você quer. Tá? Tem que ter decisão, tomar atitudes, tem que ter disciplina, ser assíduo, ser pontual. Tem que seguir ordens.
E aí, às vezes, existe essa complicação porque o orientado não quer seguir a experiência do orientador, que já sabe o caminho das pedras. Tem que ter interesse, porque a dedicação garantirá o êxito. Tem que ter concentração, ou seja, não brincar em serviço, não interromper o serviço por banalidades durante a pesquisa, evitar conversas, por exemplo, desnecessárias, saber utilizar hoje um WhatsApp, um Facebook e não se desviar do foco. Boas maneiras, sejam educados no trato com o próximo, respeitar para ser respeitado. Perfeccionismo, tem que se aprimorar a pesquisa, fazer tudo com cuidado. Tem que ter oportunidade, né? O tempo passa rápido e não é igual a todos. E as oportunidades passam, então não perca as oportunidades dentro da área da pesquisa. Tem que ter disciplina, tem que ter modéstia, tem que ter paixão. A ciência exige do homem toda a sua vida, como se, na verdade, como se ele tivesse duas vidas. E além dessas qualidades vistas, é necessário, vamos dizer assim, é mais pertinente lembrar que o bom pesquisador tem que ser antes um bom cidadão com princípios éticos e moral bem sedimentados. E aí a gente tem vários requisitos pessoais, intelectuais, inteligência, memória, observação, raciocínio, imaginação, coordenação, crítica, psicológicos, iniciativa, autoconfiança, disciplina, paciência, versatilidade, físicos, visão, audição, voz, domínio da matéria, cultura geral, didática do ensino superior, conhecimentos pedagógicos, estrutura do ensino superior, planejamento de ensino, psicologia da aprendizagem, métodos de ensino, técnicas de avaliação, metodologia também do ensino superior, plano de ensino, formulação de objetivos, seleção de conteúdos, estratégias de ensino, avaliação de aprendizagem. E o professor orientador, né? Como é que se dá essa relação entre orientador e orientando? O professor orientador pode ser um especialista, pode ser um mestre e um doutor, tá? Então, para você formar um indivíduo dentro de uma profissão, ou em especialista, ou um mestre ou um doutor, eu vou precisar do orientador. E esses indivíduos não são autodidatas, eles vão precisar desse indivíduo para formar. Então, existe a necessidade da atuação direta desse professor orientador. O orientador é a peça-chave no processo de formação do orientando. E aí, o que acontece? O orientador não é orientador de um TCC apenas, mas é o formador do aluno. Ele acompanha passo a passo o seu desenvolvimento. O bom orientador é assim. O problema é que há orientadores que não têm uma boa formação em metodologia da pesquisa científica. E se ele não tem uma boa formação, ele não pode dar aquilo que não tem. Então ele não vai conseguir preparar adequadamente o graduando para a pesquisa. E aí esses indivíduos eles trocam a cabeça pelos pés, tá? E em vez de eu ter orientados, eu vou ter indivíduos desorientados. E aí é bastante complicado isso. Então, na verdade, existem as responsabilidades, por exemplo, do professor orientador. O orientador é o elemento chave nesse desenvolvimento, nesse aprimoramento do graduando. É atrás do entusiasmo e da dedicação do professor orientador, da sua cultura, da sua experiência, das suas sugestões, do seu acompanhamento, que os alunos vão desenvolver e vão conseguir se motivar para concluir esses seus trabalhos. O professor orientador deve ser perito na área de atuação e ele deve transmitir o seu conhecimento, sua experiência, orientando de forma constante. É o que dirige, é o que estabelece as diretrizes, é o que direciona e serve de guia. O professor orientador. Ele vai acompanhar para mostrar o caminho nas tarefas, seja parte escrita, seja parte de laboratório, seja pesquisa de campo. Ele deve inspirar o orientando
e servir de modelo, como um pai, por exemplo. Servir de exemplo no cumprimento fiel do modelo científico, assim como a seriedade na pesquisa da literatura e na condução das demais etapas do projeto. Então, o professor orientador, ele também tem que ajudar na confecção daquele artigo, daquele TCC, tá? Procurando desenvolver no seu orientado a capacidade desse exercício de escrita, de apreciação crítica e também contribuindo na sua formação ética e moral. E o orientado, ele tem também responsabilidades? Tem. O orientado é aquele que se submete a encontrar o caminho para seus estudos, para as suas leituras, para o exercício da pesquisa. E eles são guiados pelo orientador na sua área de atuação. Na verdade, o orientado é aquele indivíduo que recebe uma bússola, que vai apontar para o norte e ele vai seguir para essa direção, juntamente com o seu orientador, de maneira séria, de maneira dedicada. Ele tem que realizar uma busca ampla, completa e profunda da literatura, junto com o orientador. Ele vai também realizar a seleção criteriosa e a utilização desses artigos para confeccionar o seu TCC. Então, esses orientados devem ter um espírito crítico de iniciativa, tem que mostrar criatividade e busca constante pelo conhecimento. E esse desempenho deve ser avaliado periodicamente pelo orientador, para que ele possa estar fazendo as correções ao longo do caminho. Tá? Então, essa seria essa relação. E como se cria um bom pesquisador? Com entusiasmo, com dedicação, com experiência e acompanhamento. É o que nós acabamos de falar. E aí você tem a vitória. Mas principalmente entendendo de pesquisa. Então, um bom orientador capta o espírito, a mentalidade científica de seu orientado e o faz aprender a fazer. Ele cria esse equilíbrio entre ele e seu orientado, entre o orientado e a pesquisa, entre o orientado e a ciência. Muito obrigado.